Salve, salve rugbyeiros e rugbeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 30 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho. Eu sou a Baby Futuro. E no podcast de hoje, lógico, você fica sabendo de tudo aquilo que rolou no rugby brasileiro nesse último final de semana. E olha que final de semana cheio tivemos, claro, na sua plenitude, porque tivemos cobras de um lado e aras do outro e também Super 12 rolando, então muita coisa pra gente conversar sobre o rugby deste final de semana. Temos uma entrevista com o Josh, lógico, depois de uma baita de uma vitória lá nos Estados Unidos, o Josh fala com a gente direto dos Estados Unidos, inclusive, porque os Cobras, além de terem jogado contra os Raptors nesse último domingo, jogam na quinta-feira contra os Hawks, que é a seleção de desenvolvimento dos Estados Unidos, lá em Charlotte, na Carolina do Norte. Então estão ainda por lá pelos Estados Unidos e o Josh fala com a gente neste programa. E também temos uma entrevista com a Amanda 19, a Amanda lá de Minas Gerais, do BH Rugby, que está liderando o projeto de seleção mineira de rugby 15 feminino para jogar o BR15. Então temos um ótimo papo sobre rugby de Minas Gerais hoje com a 19. Baby, antes de mais nada então, falamos de rugby feminino, falamos de Aras. As Iaras jogaram a penúltima etapa do circuito mundial de Rugby Sevens lá em Hong Kong, tradicionalíssimo Hong Kong Sevens. Não foi o resultado melhor que a gente esperava, né? Tivemos uma derrota de 43-5 para a Austrália, 36-5 para a Fiji, 34-0 para a Irlanda. Aí o Brasil foi para a disputa de nono lugar, perdeu 29-0 para o Japão e ganhou no último jogo 21-10 contra Hong Kong. O último jogo acabou sendo melhor, né, Baby? O Brasil dessa vez teve mais dificuldade mesmo, comparando com as outras etapas, teve mais dificuldade, né? Sim, ainda mais essa final. Foi um pouco mais sofrida, né? Começamos tomando uns trás, mas conseguimos, né, se impor aí diante de Hong Kong e ganhar essa 11ª colocação aí na quinta etapa do circuito, né? E o Hong Kong, né, Baby? É sempre um clima diferente, um clima complexo lá, né? Sim, é diferente. Mas é muito bacana também, né? Acho que o próprio estádio e tudo mais trazem todo um environment. Mas foi mais difícil pra gente essa etapa aí, né? Aí o circuito mundial tem 7 etapas. A próxima será entre os dias 12 e 14 de maio em Toulouse, na França. Brasil buscando chegar aí pelo menos uma vez nas quartas de final nessa temporada. As Iaras estão em 11º lugar, 15 pontos. Em 10º lugar está a Espanha com 24, então uma distância maior aí para tirar 9 pontos, para tentar ficar no top 10. De qualquer maneira, é uma temporada de transição, uma temporada que não tem rebaixamento, por exemplo. Ano que vem serão 12 as seleções fixas, então é importante essa experiência que o Brasil está ganhando nessa temporada para consolidar o grupo que vai de fato brigar aí ano que vem num cenário mais complexo, seja de Jogos Olímpicos, seja também aí de permanência no circuito mundial. Esse circuito atual vale 4 vagas nos Jogos Olímpicos de 2024, Nova Zelândia em primeiro lugar, 118, Austrália em segundo com 102 pontos e Estados Unidos em terceiro com 90 pontos, já estão garantidos nos Jogos Olímpicos matematicamente antes da última etapa. A França também já está é a quarta colocada, tem 78 pontos, mas já está classificado como país 7, então tem uma briga rolando ainda entre 3 países. E vai ser bem interessante essa briga até a última etapa aí, com Irlanda 64, Fiji 62, Grã-Bretanha 60. Grã-Bretanha ressuscitou, né? Porque estava mal, deu uma encostada. Vai ser 3 times por uma vaga em Paris. E pouquíssima diferença de ponto entre elas, né? Vamos ver, deixar elas se descabelarem. E de desempenho também, são 3 seleções bastante niveladas hoje em dia, né? Não tem muita diferença quando a gente olha entre elas em termos de rendimento, né? Total. A Irlanda deu um salto nos últimos 2 anos que a gente, né? A gente batia de frente. Fiji também, mas Fiji, poxa, sair de medalha olímpica, Fiji, né? Irlanda e Fiji subiram, a Grã-Bretanha deu uma caída, mas voltou a melhorar essa temporada, então tá aí, né? Exatamente. Vamos que vamos. E o Canadá que acabou escorregando, né? Tá em 8º lugar com 36, aí já longe dessa briga. Japão depois 28, Espanha 24, Brasil 15. Bom, é isso. E na próxima etapa, então, o Brasil enfrenta, já temos os grupos, inclusive, lá do torneio de Toulouse. Teremos, essa etapa de Hong Kong, campeão Nova Zelândia, né? Venceu na grande final a Austrália por 26-17, jogaço, o pessoal pode ver lá pelo Star Plus. Na etapa de Toulouse teremos Grupo A, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos e Polônia. Polônia é o time convidado. Grupo B, com Austrália, França, Irlanda e Brasil. Grupo difícil, né, IBM? É bem parecido com o grupo que a gente pegou agora, um pouquinho pior porque troca Fiji por França. Mas tudo bem. Exato. Mas vamos lá, isso é importante para ganhar a casca aí pensando em Jogos Olímpicos. E o grupo C, com Grã-Bretanha, Fiji, Japão e Espanha. Tá aí o chaveamento para Toulouse, etapa final do circuito mundial.
Baby, tivemos também um jogaço lá nos Estados Unidos. Os Cobras tiveram uma verdadeira saga para chegar lá. É bom a gente explicar até Sim, como... né? Acho que o Josh vai falar melhor do que a gente. Exato, A gente pode exato. conversar se já, mas foi uma saga, né? Mas Voo, sei lá, foi difícil. a saga que a gente teve uma viagem que duas vezes o voo foi adiado, na quarta-feira, na quinta-feira adiado de novo, por conta de questões nada a ver com a confederação, obviamente, uma questão de aeroporto, uma questão de companhia aérea. E aí, de tempo também, né? Às e vezes tempo, chega, tudo, enfim. E não tem aí muito o que os fazer. jogos foram adiados o voo foi adiado ali para sexta-feira à noite, ou seja, chegaria muito em cima lá no sábado, já com 20 horas de voo, com conexão. A gente pediu para ter para ser postergado o jogo, enfim, acabou sendo rejeitado esse pedido e os Cobras foram ali no desafio, né, sem se alimentar direito, sem treinar por 4 dias. Sim, devido à prévia preparação que a gente sabe que deveria ter acontecido, mas tudo bem, pelo menos a gente conseguiu sair com essa vitória, mesmo no perrengue. E foi um jogaço, os Cobras venceram por 43-40, um jogaço contra os American Raptors, primeiro jogo na história entre os dois times, a equipe dos Raptors baseada lá no Colorado, na região de Denver. E o Brasil fez um jogão que a gente vai conversar agora aí com o Josh, mas foram 2 tries do Andy, um try do Zé, um try do Ariel, um try do Arruda, um try do Cantarucci, belíssimo inclusive, com direito a dummy e tudo mais. O Zé teve muito bem nos chutes, chutou um penal crucial no finalzinho do jogo ali, que garantiu uma margem suficiente para os Cobras conseguirem a vitória por 43-30, 2 pontos bônus que levaram os Cobras. Estão em sexto lugar, mas encostando aí na briga pelo G4, só uma vitória, só 5 pontos do quarto colocado. Primeiro lugar, após 6 jogos para cada time. Em primeiro lugar para o Dogos da Argentina, 26. Penharol do Uruguai tem 24. Pampas da Argentina tem 17. E o Jacaré do Paraguai tem 14. Depois vem Celta do Chile com 11. E Cobras do Brasil com 9. De 9 para 11, uma vitória bonificada. O Brasil encostaria ali, o Cobras, né? Encostaria ali no Jacaré 15. E o Raptors tem 3 pontinhos na classificação. Então vamos falar agora com o Josh. Grande papo com ele. E direto dos Estados Unidos, ele, Josh Reeves, treinador dos Cobras, do Cobras Brasil 15, da franquia brasileira que disputa o Super Rugby Américas. Josh, seja muito bem-vindo com uma vitória lá em Denver, 43-40, que jogão, hein? Obrigado, Victor. Sim, jogo com bastante try, né? Bem tenso o jogo e não, foi bom ter a vitória, com certeza. Vamos lá, 43-40, os Cobras venceram o American Raptors. Foram ali, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tries para cada lado. Os Cobras fizeram seus tries, 2 com o Andy. O Zé fez um, o Ariel fez outro, o Arruda fez outro, o Cantarucci fez outro. O Zé conseguiu um penal que foi crucial no final da partida, né? Que acabou determinando também essa frente, né? No placar necessário para a vitória. Foram também ali 6 tries do time americano. Josh, como é que você viu essa partida de modo geral, né? Primeiro lugar que os Cobras tiveram uma preparação que foi complicada, né, por conta da viagem. Então, como é que você avalia um saldo geral para esse jogo? Sim, eu acho que a viagem que o time teve para chegar para jogar esse jogo faz que a avaliação do jogo em si está um pouco difícil. Já quando o jogo começou, já estava com muito orgulho do time, né? Porque a viagem que a equipe fez para chegar lá, a maioria do grupo chegou por volta de 6 horas da tarde no sábado, ou seja, menos de 24 horas antes do jogo. Chegou nos Estados Unidos depois de uma viagem de mais que um dia inteira. No domingo, o time levantou com muita energia, se conectou, entendeu que ia ser difícil e foi para o jogo com toda a energia que precisava para ter uma vitória. Então, já nesse momento, no início do jogo, já estava super satisfeito com a atitude do grupo, né? Acho que ao longo do jogo a gente viu vários momentos que os jogadores cansaram muito rápido. Teve vários fatores sobre isso. Não foi só a viagem no final, mas também Denver aqui é altitude, né? 1.600 metros de altitude, onde é muito seco, então os jogadores sofreram muito com o ar, a boca ficava muito seco, muita sensação de que o ar não entrava para os jogadores, então em vários momentos a gente sofreu muito por isso. Isso, com certeza, na nossa defesa sofreu por causa disso, normalmente certos buracos que a gente
tamparia, a gente deixou bem aberto para Raptors poder atacar e eles atacaram bem. Mas depois conseguimos usar bem o nosso banco, todos os jogadores que entraram no banco no segundo tempo deu um gás bom, teve um momento aí de 60 minutos mais ou menos onde o Raptors estava começando a virar o jogo e a gente fez algumas mudanças ali e os jogadores que entraram, principalmente a Donica, Byrne, Texugo quando entrou, Diego Vidal quando entrou, deram um gás muito bom para o time no final do jogo. Aliás, o Josh, eu já contei um pouquinho na prévia aqui do programa, né? A saga que foi essa epopeia de chegar até lá, foram dois cancelamentos, né? Um voo que saiu só na sexta-feira à noite. Como é que foi para vocês, como comissão técnica, conseguir lidar com essa situação toda e ir preparando o time mentalmente, né? E aí, uma segunda curiosidade, na verdade, é que você jogou como atleta nos Estados Unidos, né? Em Utah, na verdade, que é perto do Uhum. Colorado ali, você já conhecia mais ou menos como é que era o clima, né, para poder passar para os jogadores. Clima, altitude, enfim, tudo isso. Sim, sim, claro. Primeiro, a viagem foi duro, muito duro. Acho que o principal não foi só que tivemos dois cancelamentos, né? Mas nos dois cancelamentos, nós ficamos no aeroporto até 3, 4, 5 horas da manhã, né? Esperando que o voo fosse aprovado. Na segunda noite, ficamos dentro do voo para 4 horas, esperando que ia sair. Então, o mais duro foi que a gente passou as 2 noites no Brasil, basicamente sem dormir. E na terceira noite, viajamos para os Estados Unidos durante a noite. Então, ou seja, é mais uma noite que você simplesmente não dorme, né? Quem viaja de avião sabe que é muito difícil dormir no avião. Então, todo mundo basicamente não dormiu. Em relação à preparação da equipe, foi difícil, na verdade. O que aconteceu no dia anterior do jogo, em algum momento, por algumas confusões, cancelamento de voo, coisas diferentes, o staff inteiro ficou separado dos jogadores também. Os jogadores chegaram no sábado à tarde, às 6 horas da tarde, e na verdade três do staff, eu, André, o manager, e Yuri, o físio, chegaram 3 da manhã no dia de jogo, e os outros três staff chegaram só mais ou menos na hora do kickoff. Então, em relação à preparação do equipe, não foi muito do nosso lado do staff. A realidade é que o grupo tá se amadurecendo bastante, o grupo de liderança tá trabalhando muito bem, e eles, como grupo, conseguiram se conectar muito bem e foram para o jogo com muito foco como grupo. Interessante, né? A gente você teve uma prova muito importante para vocês, como comissão técnica, que o grupo está amadurecendo, né? Isso é muito legal, em relação em termos de confiança entre os jogadores, entre eles, né? Deles com a comissão técnica, enfim, tudo isso é muito positivo, né? Apesar de ter sido um sofrimento tudo que aconteceu, né, nesse período todo dessa partida, tem um lado positivo também, né? Que é do fortalecimento do grupo, né, Josh? Sim, com certeza. Às vezes algum tipo de crise dessa cria esse tipo de ambiente onde os jogadores não se sentem tão confortável e dentro disso tem que começar a resolver problemas individual ou do grupo. Então, desse lado é interessante. Agora, a questão de deixar os jogadores para 24 horas sozinho antes de um jogo parece algo que você poderia fazer num, sei lá, um momento de liderança de grupo, né? Deixa os caras sozinhos e ver o que eles fazem. Foi mais ou menos isso. Fazer um Não foi, reality show aí. não como estratégia, mas no final funcionou um pouco assim e o grupo reagiu muito bem. Muito positivo. E falando do jogo, Josh, um jogo assim, já sabia da dificuldade, né, do ambiente, né? Você conhece muito bem como é que é a região ali das Montanhas Rochosas, né? Clima, enfim, altitude, etc. Uhum. Mas o próprio Raptors é uma equipe que estava pressionada para vencer, né? E tem ali alguns jogadores experientes, tem três argentinos experientes, um deles é o Amorosino, outro deles é o Landarro, enfim, jogadores consagrados com a camisa dos Pumas já em final de carreira, mas que sabem, né, como conhecem o caminho das pedras ali, né? Como é que vocês pensaram nesse time dos Raptors para conseguir encontrar o melhor caminho para os Cobras vencerem? Não, como eu falei, toda a preparação foi bastante interrompida, então não pensamos muito numa estratégia muito específica Raptors, para ser sincero, não tinha como com a semana que a gente teve. Então a gente colocou muito foco nas coisas que a gente já vem construindo.
Em relação aos Raptors, sim, o Scrum Half e a abertura são muito experientes e eles têm uma linha bastante perigosa. Então, 2, 3 jogadores na linha que são é, é igual com qualquer um que joga esse campeonato. Então, o 9 e 10 sabe o tempo todo onde coloca a bola para jogar no espaço, né? Até melhor do que talvez alguns outros times. Então, a gente vacilava uma vez na defesa e ele já achava esse espaço e colocava um jogador perigoso para atacar esse espaço. Isso é algo que talvez a nossa defesa não era tão acostumado até esse momento no torneio. Depois, era muito seco, então a bola era extremamente seco, era dia muito bonito para jogar, não tinha vento, as condições eram perfeitas para fazer um jogo aberto. Depois tem a questão da altitude, onde o jogador cansa muito rápido, então tudo isso foi um receita para ter um jogo muito aberto e para dificultar bastante a defesa, né? E a realidade no final, a nossa defesa não conseguiu a se adaptar às condições e a gente deixou espaço para todos os cantos. Então, no final, graças a Deus, a gente conseguiu segurar, defender os últimos fases ali para segurar a vitória. Mas aí a questão defensiva, né, foram 40 pontos que sofreram, mas ofensivamente também foi nosso recorde no campeonato, 43 pontos. E aí, pensando nas ações ofensivas, de novo o try de Mo, né? Funcionando muito bem o Mo, é uma Sim. evolução, né? A gente teve try de primeira fase, se eu não me engano, também, né? Enfim, o try do Cantarucci abrindo no screen, conseguindo encontrar um espaço ali bem trabalhado também. Enfim, queria que você destacasse essas ações ofensivas, o que você achou mais interessante nesse ponto de vista, e também o fato de que, em termos de disciplina, o time evoluiu, né? Sim, sim. Foi muito importante esse jogo pelas questões de fadiga que a gente conseguiu marcar trás muito rápido. Foram 4 trás de primeira fase, um try já na segunda fase e o outro try demorou 5 fases, mais ou menos. Então, foram todos tries muito, muito rápido. Isso foi bom no sentido de a gente não teve que cansar muito para fazer esses tries, né? Em qualquer hora que a gente teve que construir um pouco mais o nosso ataque, fazer mais do que 3, 4, 5 fases, a gente cansava muito rápido e perdeu toda a nossa estrutura de ataque. Então, muito bom é que a gente conseguiu marcar muito rápido, o que é um pouco a perfil da linha que a gente tem. São jogadores, são muitos finalizadores que tem nessa linha. Tem Cantarucci, tem Robert, tem Zé, Ariel, Sérgio. São jogadores que quando cheira a linha do trás, sabem finalizar, né? Então, tá virando um pouco o perfil do time que tá ótimo. E aí mostrando, né, trai de primeira fase, mostra a capacidade de definição, né, com uma eficiência muito grande aí da equipe que evoluiu nessas últimas rodadas, né? E Josh, aí pensando nos destaques, você mencionou alguns destaques, queria que você falasse um pouquinho mais individualmente de alguns jogadores, né? Mas também, sobretudo, da liderança do Zé, né? Nesse momento, assumindo a capitania, tá funcionando legal, né? Zé está lidando bem, Zé vem sendo um capitão para o grupo com o Gabriel desde o ano passado e desde a pré-temporada. Então, só uma evolução dele mesmo como pessoa, como jogador e como líder. Em relação aos destaques do jogo, o Ariel Rodrigues jogou muito bem Melhor da partida, né? todas as ações que ele fez, seja carregando a bola, tacleando, disputando bola no ar, quebra, foi excelente. Ele, infelizmente, não conseguiu finalizar 2 trás, que ele ficou bem chateado, mas ao mesmo tempo são 2 trás que ele mesmo criou pela qualidade de jogador que ele é. Então, muito bom. Ariel, depois nos Fords, Matheus, Cláudio, foi impressionante também na intensidade que ele jogou mais 80 minutos, né? E nunca dando passo para trás, então jogou muito bem, tacleando, o tackle dele nesse momento tá fantástico. E destacando, acho que a entrada do Donna Caburn, terceira linha no segundo tempo, acho que quando ele entrou, ele conseguiu carregar 3 ou 4 bolas muito fortes, que deu um gás para o time no momento chave do jogo, e também ele teve alguns 2, 3 momentos muito bons de defesa, incluindo o último tackle do jogo, que foi um tackle positivo, que conseguiu criar o turnover. E por último, foi um jogo excelente do Cantarucci, né?
jogou muito bem no ataque, fez um try, mas também o cara está em todos os lados do campo, defendendo, caçando o chute. Foi um bom jogo dele. Aliás, a gente teve 4 jogadores no 15 ideal da rodada, né, eleitos pelos Super Américas: Lucian Conetoni, André Arruda, Nicolás Cantarucci e o Ariel Rodrigues. E Josh, agora temos essa quinta-feira esse jogo contra o Hawks, né? Em Charlotte. Vocês já se deslocaram para o outro lado dos Estados Unidos agora, né? Como é que tá essa questão aí desse amistoso e qual que é a importância do jogo, na sua visão? Já estamos aqui, não perdemos nenhum voo para chegar. Que bom! Fomos para o aeroporto, fez o check-in, entramos no avião e decolamos e estamos em Charlotte. Fico impressionado. Então estamos aqui já. Não, é uma semana boa, é uma semana para. Não estamos fazendo treinos de muita intensidade, porque o grupo tá com carga muito alta de viagem e de jogo. Estamos aproveitando para fazer umas coisas em grupo, tudo mais. Estamos aproveitando para agregar algumas pessoas no grupo que não, em teoria, não são necessariamente cobras, mas são jogadores do Brasil, que é o Kaique, Lorenzo, Antônio. São 3 jogadores de São Paulo que se juntou com a gente aqui. O Hans, Adrio e Diver. Então, né, foi um bom momento de ter essa troca de jogadores. E estamos aproveitando. O jogo, eu acredito que vai ser muito bom. O conceito desse time Hawks é muito bom. É um time desenvolvido pela própria Confederação dos Estados Unidos. Então, estamos esperando um jogo duro com um jogo de jovens americanos que estão querendo se desenvolver e se mostrar para poder jogar para os Estados Unidos, né? Então, vai ser um bom jogo de qualidade. Aliás, né, comentando sobre os jogadores que vêm do exterior também, né? A gente tem o Lorenzo tá tendo uma boa temporada lá na Itália, né? O Kaique também tem uma boa temporada na França. Na França, do time dele, ele lidera na National Isso. 2, inclusive. Então, bacana, né, de conseguir incorporá-los, né? E também fazer jus a esse trabalho. Só uma dúvida, Josh. Aí, no caso, por ter esses atletas que não são cobras, vai jogar como o Brasil 15, seria isso? Não, não, vamos jogar com Bom, cobras, mas então, só como não é um jogo oficial, né, em relação ao campeonato, vamos poder usar os jogadores sem problema. Tem um outro menino que a gente que pode se juntar com a gente, que joga aqui no Atlanta, que chama Dominique Oliveira, também é um brasileiro que mora aqui na Atlanta, que joga segunda linha, terceira linha. Então esperamos que ele pode nos juntar amanhã com o grupo e poder jogar uns minutos também. Então está sendo um momento bem produtivo para esse tipo de integração. quinta-feira, 7 da noite no Brasil, 6 da tarde ali nos Estados Unidos, em Charlotte. A gente confirmou, não vai ter transmissão, mas a gente vai dar para o pessoal aí as informações no mesmo dia. O pessoal vai ficar sabendo como é que foi essa partida. É isso, Josh. Muito obrigado e força aí, que foi uma viagem dura, mas até agora muito positiva, né? Sim, sim, sim. Não, tudo bastante positivo e vamos seguir trabalhando, que só vai fortalecer o grupo, acredito. Valeu, até a próxima. Obrigado. E agora estamos com ela, Amanda de Mello, Amanda 19, famosa 19 do BH Rugby, atual treinadora da Seleção Mineira de Rugby 15 feminino, uma das treinadoras, e à frente desse projeto de seleções mineiras femininas. Amanda, seja muito, muito bem-vinda. Vamos falar de rugby mineiro agora, é hora de Minas aqui no nosso programa. Obrigada, gente. Valeu, tá abrindo espaço pra gente aí. Mesmo que a gente não esteja tão assim, né, presente, mas bora, vamos falar um pouquinho de Minas. Boa. Isso, conta pra gente como é que tá esse processo de formação das seleções, né? Minas, nesse momento ainda tem a questão da federação, né, que está em momento de reorganização, né? Mas a seleção mesmo de 15 feminino está sendo formada, vai jogar o BR15. Como é que tá a situação da montagem da seleção? Isso, bom, assim, para falar um pouquinho do que a gente está fazendo hoje, vou só voltar um pouquinho no tempo, né? No ano passado, foi a estreia de todas as mulheres, né? No Nacional de 15, eu acho que foi um marco para a gente, e todo mundo sentiu isso, sabe? Então, ano passado, né, como todos os estados, a gente voltou de um cenário pandêmico, de muita dificuldade, diferente, assim, da
da maioria, a gente não estava com nenhum torneio consolidado, a gente não vinha é, de um ritmo de jogo. Então, assim, foi um desafio, mas a gente conseguiu cumprir, a gente participou de todas as etapas, algumas etapas com mais meninas, outras com menos. Então, a gente se juntou com algumas meninas da região do Nordeste também, e conseguimos, assim, fazer uma seleção. Esse ano, a gente está enfrentando esse mesmo desafio, só que a gente está com um quórum maior, sabe? Então, acho que ano passado todo mundo acompanhou. As meninas que não conseguiram estar com a gente ano passado estão com a gente esse ano. Então, diferente do que foi na primeira edição, nessa agora a gente está com um quórum acima do máximo, sabe? Então, a gente está esperando aí sair o regulamento para ver como que a gente vai definir quem vai participar. Mas o cenário é outro, né? Tá todo mundo já treinando nos seus clubes, já tá com um ritmo de treino de físico bem diferente do ano passado. A gente ainda não tá com o campeonato consolidado aqui em Minas, mas eu acho que a tendência é essa, né? A gente vê a necessidade que a gente precisa jogar, mesmo que a gente tenha que se deslocar, né? Um pouquinho mais longe. Mas estamos fazendo. E como é que tá essa dispersão aí geográfica, né? Quais são os clubes hoje que estão trabalhando o feminino aí em Minas? Como é que tá essa questão, até pensando, né, na reformulação, né, do Campeonato É, Mineiro de Sevens? é. Bom, Vitor, aqui no estado, assim, sempre foi, né, um desafio, não, assim, não vejo como um problema, porque, na verdade, quanto mais melhor, né, mas nós temos cidades muito, muito distantes, né, são culturas muito diferentes também. Então, a gente tem essa dificuldade de se deslocar, de fazer treinos, porque a gente realmente está muito distante. Mas hoje poucos clubes aqui em Minas estão com a categoria feminina. Eu dou um destaque até mesmo para um projeto, para um clube que tem o Alvorada Rugby, aqui na região metropolitana de BH, que eles trabalham exclusivamente com a base. Então, eles estão com algumas meninas lá. O BH está com poucas meninas. A gente está com um time aqui também, que são os Barbichas, que tem uma iniciação ao rugby muito legal, tá fazendo uma proposta bem bacana agora de mini clínicas online mesmo, para falar sobre leis, para falar sobre o jogo. A gente teve no Beach do Rio, no início desse ano, algumas meninas aqui em Minas, e a gente se encontrou com algumas meninas do Triângulo também. Então, assim, o trabalho está sendo bem independente, sabe? O pessoal do Minas Rugby também, lá do sul de Minas, está começando um trabalho bem legal em escolas também. Então, a gente está fazendo uma coisa bem independente, sabe? A gente espalha, a gente procura resgatar as meninas que têm interesse em voltar para o esporte, mas assim, o clube não tem treino, não tem uma categoria formada, e tá todo mundo no mesmo grupo. A gente se fala. Aconteceu o primeiro treino no sábado passado, a gente teve a Aline, né, que é de Patinga, Coronel Fabriciano, voltando, vindo treinar. Então a gente tá indo nessa, assim, indo onde tem espaço, dominando o espaço para o rugby. O cenário da federação não é favorável, né? Que a gente está sem uma federação, a gente está sem uma gestão. Então, os representantes dos clubes estão se unindo para fazer alguma coisa acontecer, sabe? A gente teve uma etapa do Sevens só masculino ano passado, e o pessoal está tentando fazer a segunda para definir uma vaga, né? Mas assim, tá na força de vontade dos clubes mesmo, sem ter alguém que vá bater o martelo, sabe? Então E a aí, gente está indo nessa mesmo. o masculino, como você falou, né, fez uma etapa de Sevens ano passado, né, o BH ganhou, foi BH, Nova Lima, Inconfidência E e mais alguém agora, eu não lembro de cabeça. E teve Uberlândia também. Uberlândia, isso, Uberlândia, exato. Que é legal ver Isso. que tá voltando também, né? Uberlândia tinha um prato muito legal, acabou se afastando um pouco e retorna agora, né? Legal ver isso. Mas É, como é que estão, e com relação ao feminino, está nesse momento, existem planos aí para um campeonato mineiro esse ano ainda de Sevens? esse ano, assim, Vitor, eu acredito que não,
Porque desde o início, desde que teve, né, a primeira etapa do Sevens masculino, a gente decidiu que a gente teria um pouco mais de tempo para juntar o máximo de mulheres possíveis e fazer pelo menos 2 equipes completas, sabe, com reserva, para ninguém se desgastar e todo mundo ter oportunidade de jogar. Então, o formato seria esse, o formato que a gente acordou, que a gente chegou à conclusão que seria o melhor, seria esse, sabe? Eu acho que agora com o BR15 a gente vai se juntar, a gente vai jogar e eu acredito que a gente vai definir um formato e até o final do ano a gente consegue jogar. Mas hoje em Minas, até onde eu saiba, a gente não tem uma equipe, sabe, formada, completa, em treinamento. E aí que é Então legal. a gente está reunindo mesmo o máximo de gente possível. E aí que é legal da gente pensar com relação ao BR15, né? O papel do BR15 aí para o rugby feminino mineiro, de reativar a categoria no estado, né? E empolgar todo mundo, né, Amanda? Como é que você está sentindo justamente essa recepção das meninas que estão treinando com a seleção, essa possibilidade de voltar a jogar em nível nacional, né? Voltou no passado, claro, mas o BH mesmo, que era a equipe principal, já está um tempinho sem jogar a competição nacional de servos, então esse reencontro, né, com a inserção, essa reinserção do rugby local em nível nacional, né? Como é que as meninas estão recebendo essa possibilidade? Como é que tá o ânimo aí com relação a isso? Olha, foi na verdade assim, foi uma surpresa bem boa, bem gostosa ver 25, 26 meninas interessadas em jogar o 15, sabe? É coisa que a gente não viu ano passado e são com as mesmas que estavam, né, na primeira edição. Então, ano passado, a gente já sentiu isso, sabe? A gente já sentiu como foi essa empolgação para o 15, que eu acho que era uma coisa que todo mundo esperava, e ninguém sabia se ia acontecer realmente. Eu acho que está sendo esse reflexo. É, as meninas estão levando rugby para as cidades, estão assim, pô, vai ter o 15, então clube, vamos voltar a treinar, sabe? Aqui em BH a gente está se juntando, então assim, quanto mais gente melhor. Tem o Inconfidência, tem o Nova Lima que está voltando agora, inclusive a gente está em bastante contato com elas, né, com o treinador, o Angel, para a gente fazer treinos lá, levar uma etapa do Sevens, levar treinamento de 15 para lá. Então, o BR15, no momento, é o que está movimentando a gente aqui, sabe? Tá criando expectativa, tá fazendo a mulherada voltar a treinar no campo, voltar a treinar nas academias, sabe? Então, assim, hoje é o nosso carro-chefe aqui no estado, feminino é o 15, sabe? Eu acho Virou, que cada vez vai ser melhor. virou o grande estimulador, né? É muito legal a gente saber aqui como confederação que o Exatamente. BR15 tem esse impacto positivo em cada uma das regiões. Amanda, considerações finais e sucesso, passando a bola para você, né? Considerações finais e sucesso nessa empreitada rumo ao BR15 aí. Não, show, obrigada. E espero que, né, se alguma menina aí que tiver de fora ainda, ouvir esse bate-papo nosso, pode me procurar, me chama no Instagram, pergunta para alguém que tem meu contato, pode me chamar aqui, Qual que é o seu que a arroba? gente introduz e a gente faz a coisa acontecer. Manda o Instagram aí, qual que é o arroba? O meu é Amanda Melo, com 2Ls, ponto 19. Pode me procurar lá. Boa, Amanda, obrigado. E sucesso então nesse trabalho Fechou? aí. Obrigada a vocês, gente. Valeu. Tá aí dois grandes papos com o pessoal dos Cobras, depois com a 19 falando de Minas Gerais, muito bom. E agora, lógico, já que a gente falou de rugby mineiro, né, tudo a ver, falar de rugby de clubes, é a hora de falar do Super 12. O Super 12 teve rodada nesse final de semana, complemento da primeira rodada, né? A primeira rodada começou lá no final de semana anterior, no dia 25 de março, com 3 jogos, né, aquela vitória do São José sobre o Curitiba, a vitória do Jacareí sobre o Pé Vermelho e a vitória do Farrapos sobre o Desterro. E os outros 3 jogos foram no dia 1º de abril, tivemos Charrua contra a Joaca, Charrua 29, Joaca 18, jogo lá na Hípica de Porto Alegre. Tivemos Poli 56, SPAC 5, jogo no CPUSP. Poli, atual campeã, sai com vitória, larga com vitória. E tivemos
Pasteur 69, Tornados 7, num jogo muito importante, né, Baby? Jogo que inaugurou o SESI Osasco como nova casa do Pasteur. Sim, foi um evento muito especial para o Pasteur, né, para firmar essa parceria, e um diazão de rugby. A gente teve os petites, né, as criancinhas no início do dia, depois teve o M16 jogando, o PAC-B, né, acabamos com o finalzão PAC-Poli, foi um diazão. PAC-Tornados, desculpa, PAC-Tornados? Mas foi um diazão de rugby e enfim, foi muito, muito importante para o início desse trabalho que o Pasteur está fazendo com essa parceria lá em Guarulhos. E continua, né? A gente já está fazendo clínicas e vai começar a ocupar cada vez mais esse espaço. E baita estrutura oferecida, né? Várias oportunidades de trabalhar lá dentro. É um SESI muito bem conectado com a comunidade, né? Sim, é um dos maiores SESIs em questão de quantidade de criança, né? Então é uma super oportunidade para a gente conseguir, né, integrar o rugby lá e trazer mais essa criançada para jogar. Aliás, foi um duelo de times ligados a SESI, né? Porque o Tornados de Indaiatuba também trabalha muito bem lá com o SESI de Indaiatuba, que aliás vai receber o festival deste primeiro semestre do SESI, da parceria SESI-CBRU, no qual teremos muitas novidades para falar sobre essa parceria com o SESI, inclusive mais para frente, lá no primeiro final de semana de maio, esse festival. Então, legal a gente estar vendo como que o SESI, né, Guarulhos agora, Indaiatuba está funcionando muito bem já com rugby, Osasco já considerado parceiro da Poli, Jacareí trabalha muito bem lá também no SESI local, enfim. Uma plataforma maravilhosa para a gente conseguir botar nosso rugby aí para a criançada, muito bom. Exatamente. E o Super 12 retorna depois no dia 15 de abril com mais jogos no final de semana de Páscoa. Agora não teremos nenhuma rodada de rugby de clubes brasileiro não, mas, né, baby, vitórias esperadas do parceiro da Poli sobre o SPAC Tornados em termos de resultados, né? Eu até esperava que o jogo contra o SPAC fosse um pouquinho mais apertado, mas a Poli se impôs como um atual campeão, mostrou sua força ali em casa. Sim. O Charrua venceu um jogo contra o Joca bem interessante também, teve ponto bônus pro Charrua num jogo que marcou o debut, a estreia, primeiro jogo na história do Joca pelo Super 12. Parabéns pro pessoal de Florianópolis, o outro time de Florianópolis. Tem um desterro agora, o Joca chegando bem, fazendo um jogo bastante competitivo contra o time lá de Porto Alegre. Legal, parabéns aí pro pessoal de Santa Catarina. Muito bom. E, baby, falando além do Super 12, tivemos a largada, a primeira rodada do Campeonato Paulista Masculino de Rugby 15. Já tivemos o feminino de Rugby 15 começando, agora foi a vez do masculino de Rugby 15 começar com 3 jogos. Tivemos no sábado São Carlos 32, Iguanas de São José dos Campos 23, e no domingo Lechuza ali de Itu, Sorocaba, né, jogando em Itu, 42, Templários do ABC Paulista de São Bernardo do Campo 22. E, aliás, ponto bônus para os dois, né? Foi um monte de ponto aí nesse jogo. E o Ura, União Rugby Alphaville, venceu 22-5 Raça Ribeirão, que voltou, né, para a competição. Tinha lá da WO ano passado, agora volta o time aí de Ribeirão Preto. Importante ter Ribeirão Preto nesta competição paulista. Competição, lógico, organizada pela Federação Paulista de Rugby, né? Deixar isso muito claro. E os grupos do Campeonato Paulista, pessoal saber, temos aí 4 grupos na primeira divisão, que são os grupos que valem vagas na disputa do Campeonato Paulista. Então tem grupo A com Poli, São Carlos, Ilhabela e Iguanas. Grupo B tem Pasteur, Engenharia, Leões de Paraisópolis. E só, na verdade, é um grupo que acabou ficando com 3 times, excepcionalmente. Grupo C, com São José, Tornados de Indaiatuba, Piracicaba e Urutu. E o grupo D, com Jacareí, SPAC, Templários e Lechuza. Os 2 primeiros colocados de cada grupo vão lá para as disputas de quartas de final do Campeonato Paulista. Os outros vão para a disputa da Copa Paulista, junto com os melhores dos grupos E, F e G. E aí temos grupo E com Cougars, Olhes, Pinda e União. Grupo F com Rio Branco, São Bento, Maçodantes, Catanduva e também Taubaté. Taubaté retornando também para a competição. Bacana. Novidade. E o grupo G com Rio Preto, Ura, Jaguars e Raça Ribeirão. Aliás, falando de SESI, Taubaté também trabalha muito bem lá com o SESI local. E tivemos ainda o encerramento, conclusão de título do Campeonato Baiano de Clubes. Já teve a segunda etapa, teve uma etapa antes lá em Porto Seguro, agora teve etapa em Vitória da Conquista. Porto Seguro matematicamente com essa segunda vitória já é campeão baiano. Porto Seguro 42, Bahia Sul Select, que é o combinadão ali do sul da Bahia, inclui o pessoal de Vitória da Conquista, inclui também o pessoal que é B lá do Porto Seguro, alguns jogadores do Espírito Santo também nessa equipe. 42-0 Porto Seguro campeão do Campeonato Baiano de Rugby 15 masculino de clubes. Depois Bahia ainda tem as suas competições ali das seleções regionais que eles formam. Bacana. E é isso. E, baby, fechando por aqui a parte de clubes, mas tivemos cursos também, né? Teremos curso, na verdade. Teremos curso no dia 15/4, é isso? Isso, perfeito. De primeiros socorros, nível 1, vai ser o Fábio Alves, né, o Júlio e a Beatriz Rodrigo, né, que vão ministrar, vai ser aqui em São Paulo,
E das 9 às 18 no dia 15 do 4. Tem mais informações no nosso Instagram. Tem lá o preço e tudo mais. Tá tudo discriminadinho lá, bonitinho. Fica o convite aí para todo mundo da área de saúde ou não que queiram fazer o curso de primeiros socorros. Vai rolar. E o último recado do pessoal aqui da área de comercial e marketing, quem não viu ainda, dá uma olhadinha lá no Instagram da Confederação. A gente soltou um vídeo legal anunciando a parceria com a Suplay, que tem ali a probiótica junto. E tem um vídeo muito legal envolvendo os cobras ali, o pessoal pode conferir. Muito bom fazer essa ativação com eles ali, com a Suplay. Baby, ficamos por aqui então, até o próximo programa. Tem passo agora, não tem jogos. Tem um único jogo que a gente tem, na verdade, é na quinta-feira, Hawks contra Cobras, amistoso lá nos Estados Unidos. Não vai ter transmissão, tá? A gente confirmou hoje que não vai ter transmissão. De qualquer maneira, tem jogo, a gente vai informar sobre isso. Semana mas depois que vem, fiquem de olho no podcast para saber o resultado. Exatamente. Já vai estar nas redes já. Mas a gente fala mais aí no podcast sobre a sequência mesmo, porque final de semana que vem, da Páscoa, não tem rodada do Super Rugby Américas. É pausa, retorna no outro final de semana com os Cobras indo para a Argentina para enfrentar o líder, Douglas, lá em Córdoba. É isso aí, baby. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima. Até mais.